Canal Ciência Todo Dia e Wesley Delognari não perceberam isso quando estavam tratando sobre o cérebro e onde fica a consciência. Olha só. Sabemos que a consciência provavelmente não está na sua mão. Mas então, onde está a consciência? No cérebro mesmo? Sim, pelo menos em parte. Essa é uma resposta bem estranha. Porque a pergunta onde está a consciência, ao meu ver, não faz sentido. Afinal de contas, a consciência precisa ocupar um espaço? Ela é algo que ocupa um lugar? Isso só faz sentido se você supor que tudo nesse mundo ocupa um espaço e que tudo precisa ter um aspecto material e ocupar um lugar. Isso não necessariamente é verdadeiro. Inclusive, o eletroencefalograma nos permite encontrar os chamados correlatos físicos, que são a expressão da consciência no cérebro. Isso acontece porque, quando você lembra de algo, uma área específica do cérebro entra em atividade. Quando você tem emoções extremas, outras áreas são ativadas, e assim por diante. Parece existir uma linha de causa e efeito entre acontecimentos, processos físicos do nosso cérebro e estados de consciência específicos. Uma pessoa que fica se sentindo angustiada, ela começa a sentir falta de ar. Isso significa que a angústia está na falta de ar? Não necessariamente. Então o fato de haver um correlato entre o seu corpo, o seu cérebro e o seu estado de consciência não significa que um cause o outro necessariamente. A gente sabe que a respiração influencia o estado mental de uma pessoa. Então se você falar para a pessoa respirar bem rápido, ela fica nervosa, ela fica ansiosa. O que não significa que a origem de toda a ansiedade, de todos os estados mentais, esteja na respiração. A mesma coisa acontece com o cérebro. Ele parece influenciar de alguma maneira nos estados de consciência, mas quando você diz que existe uma correlação causal, então o cérebro causa toda a mente e tudo o que nós pensamos vem em decorrência do cérebro, é um pouco exagerado. Isso não necessariamente é verdadeiro, porque correlação não necessariamente significa uma causalidade. A pessoa da divulgação científica dificilmente entende de filosofia, porque eles já estão lá estudando ciência e eles acabam esquecendo de estudar os aspectos filosóficos. E quando eles falam de assuntos que tocam na filosofia, eles costumam tomar partido por um lado mais materialista e tal, como se isso fosse a ciência, até porque a ciência estuda a matéria. Mas materialismo não é ciência. Isso é uma visão filosófica que você não precisa adotar para ser científico. Se você quer entender mais de filosofia, não escute apenas divulgadores científicos, procure por filosofia mesmo. Esse pessoal que fala que a neurociência provou que o livre-arbítrio não existe, esse pessoal que fala que a ciência provou que você não tem escolhas, ou que a consciência fica no cérebro, a ciência não provou nada disso. O canal Ciência Todo Dia ele é mais respeitoso quanto a isso. O Wesley Delognari eu acho que ele puxa mais pro materialismo, mas de todo modo, penso que os dois têm uma certa tendência. Se você não quer fazer essa confusão, procure por filosofia da mente e dá uma olhada nas várias posições que existem a esse respeito. E no final das contas, a conclusão do vídeo do Ciência Todo Dia está correta. Ninguém tem uma resposta científica para isso, porque isso parece além dos limites da ciência. O que determina se alguém é rico, pobre, criminoso ou bondoso? É puramente sorte. Um assassino em série nunca pôde escolher não cometer assassinatos. Então, seguindo a lógica, não faria sentido prender ele. Ou seja, a ideia de livre-arbítrio ser ilusório é tão assustadora que algumas pessoas apelam para argumentos morais, tentando levantar medo contra as consequências de pensar que livre-arbítrio não existe, atacando não a ideia e sim as implicações dela. Mas essa... Ele diz que a defesa moral pelo livre-arbítrio é uma questão de medo e não é racional. Porém, se você for parar para pensar, talvez esse argumento seja um pouco espantalho. Por quê? Não é apenas uma questão de medo do que vai acontecer ou das consequências práticas se a gente negar o livre-arbítrio. A questão é que a nossa consciência apita que homicídios em série são errados. Existe algo na nossa consciência que diz que isso não é correto. E essa evidência da consciência não pode ser ignorada. E na medida que a nossa evidência aponta em uma direção e você tem um modelo explicativo que não explica as evidências que temos, aquele modelo não é capaz de abarcar toda a realidade. E, portanto, a gente precisa buscar um modelo que explique melhor as evidências que temos. E isso inclui evidência moral. As tentativas de defender o livre-arbítrio com moral não são bons argumentos. Se você pegar uma doença infecciosa grave, você ainda vai ser isolado no hospital em nome do bem-estar dos outros pacientes. Da mesma forma, mesmo que livre-arbítrio não exista, ainda faz sentido prender um assassino em série para evitar mais assassinatos, mesmo que o assassino não tenha escolha sobre as suas ações. O argumento moral não é apenas um argumento de eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo das consequências, esse pensamento não é útil para a humanidade. Não, e vai além disso. O argumento moral ele está ligado exatamente à evidência da consciência. Bom, como nós sabemos que nós existimos? Porque nós estamos aqui, penso, logo existo, a minha consciência testifica de que eu sou alguém. Como é que eu sei que eu estou numa realidade? Porque eu estou sentindo a realidade, eu percebo ela na minha consciência. Como é que eu sei que algo é errado? Porque eu sinto que isso é errado, eu sei que isso é errado. Eu posso ter dificuldade de expressar isso em palavras racionais, ou de entrar num debate filosófico sobre moral, mas eu sei que isso não é certo. E a gente tem um senso moral que apita e que nos diz
que há algo de errado com homicídios em série, e o cara pode trazer os argumentos científicos que forem, se ele me disser assim, a ciência não mostra que o homicídio é errado, então eu digo, a ciência não é capaz de explicar toda a realidade. A gente precisa de algo além da ciência e além do modelo do cérebro para abarcar toda a realidade. Bom, esse aqui é um vídeo de opinião filosófica, um vídeo de reflexão. Você talvez discorde. O que você pensa sobre isso? Isso aqui não é psicologia exatamente, puxei mais para filosofia, mas o que você acredita sobre isso?